Meus amados, eu quero mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor. Quero também agradecer a Deus por esse privilégio, por esse momento tão importante que Ele está nos concedendo, para junto nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero te convidar agora para uma oração. Vamos orar a Deus, pedir a sua graça, pedir a sua direção para o trabalho nesta noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos agora pelo privilégio, pela oportunidade concedida. Abençoa cada um dos seus filhos que já estão conectados e aqueles que porventura ainda virão para participar desse trabalho, dessa live conosco. Pai querido, crendo assim, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graças a Deus, eu quero convidá-los para uma leitura. Vamos fazer uma leitura hoje no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, e vamos ver aí o versículo número 3. 2 Crônicas, capítulo número 20, e o versículo número 3, que lemos assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Aqui está 2 Crônicas, capítulo 20, verso número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Meus amados, este versículo número 3, ele é um relato da atitude do rei Josafá, que era rei em Judá, quando ele se viu cercado por milhares de inimigos. Josafá, ele recebe a notícia de que uma grande multidão vinha contra ele. Vinha pessoas da além do mar e da Síria, muita gente. Então Josafá, diz a Bíblia, que ele temeu, ele ficou receoso que aquela invasão viesse destruí-lo e também ao seu povo. E aí Josafá, o verso diz que, temendo aquele momento tão difícil, ele põe-se a buscar o Senhor. Quer dizer, diante do perigo, ele vai buscar ao Deus de Israel. Então, nesta noite, nós vamos ver que essa atitude de Josafá, de buscar o Senhor, ela nos revela um pouco do seu perfil, né? Nós vamos ver nessa noite que Josafá, o fato dele buscar o Senhor nesse momento de dificuldade, é muito revelador, porque nos mostra pelo menos 8 coisas importantes na sua vida em relação ao relacionamento com o Deus de Israel. É o nosso assunto hoje. Mas antes, eu quero convidar uma de nossas irmãs para louvar o nome do Senhor,
E eu gostaria que a irmã Fernanda, eu não sei se a Fernanda está em condições, eu não pude falar com ela hoje, mas eu vou tentar convidá-la agora. Eu estou mandando aqui um convite para que a Fernanda louve ao Senhor neste momento. Se ela conseguir, nós vamos ouvir um cântico e daqui a instantes nós estaremos dando continuidade à exposição da palavra do Senhor. Oi, pastor. Fernanda já Paz está do aí. Senhor. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abater. Mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei. Louvarei
Amém. Meus amados, graças a Deus pelo cântico. Nossa irmã Fernanda, que tem nos ajudado muito, né? Nessas lives, graças a Deus. Mas, amados, vamos à nossa meditação de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Então, aqui está o relato da atitude de Josafá quando ele recebe a notícia que inúmeros inimigos estão ao redor de Judá. Eles vêm para invadir, eles vêm para destruir. E o relato, então, diz que Josafá temeu, quer dizer, então, a atitude de Josafá diante da possibilidade real de uma derrota, de uma invasão inimiga, faz com que ele busque ao Senhor. E essa atitude dele, ela nos revela um pouco do seu perfil. Josafá, rei de Judá. Josafá, um homem temente a Deus, um homem que realmente ele valorizava o ensino da palavra do Senhor, um homem que tentou, nos seus dias, abolir a idolatria da terra de Judá. Mas este versículo 3 mostra ainda muito do perfil de Josafá. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui. Então, dentro desse contexto, do qual pertence a esse versículo número 3, nós encontramos 8 coisas importantes, 8 fatores, né, que foram decisivos nessa grande vitória que Josafá obteve. A primeira coisa que nós encontramos aqui a respeito de Josafá, que ele era um homem que buscava ao Senhor. Josafá era um homem que buscava ao Senhor. Esse relato do verso número 3, para você que chegou agora, a nossa leitura foi segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Na realidade, não era a primeira vez que Josafá buscava ao Senhor. Ele era um homem que buscava a presença do Senhor. Nós encontramos, por exemplo, que já no início do seu reino, no capítulo 17, o verso 3 e 4, nós lemos assim: E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Viram? Então, Josafá, desde o início do seu reino, ele foi um homem que buscou ao Senhor. Então, ele era um homem que buscava ao Senhor. Diz que ele andou nos caminhos de Davi.
Então, quando chega nesse momento tão difícil, Josafá vai fazer aquilo que ele aprendeu a fazer, buscar ao Senhor. A Bíblia diz: buscai-me e vivei. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então, nós temos que desenvolver em nós esse perfil de Josafá. Ele era um homem que buscava o Senhor. Ele era um homem que, mesmo sendo o rei de Judá, mesmo tendo soldados, exércitos debaixo do seu comando, nos momentos difíceis, ele buscava ao Senhor. Foi ele que quase morreu no lugar de Acabe. Foi ele. Quando os soldados o cercaram, pensando que ele fosse Acabe, por causa da veste real, o verso diz que ele clamou e o Senhor o ajudou. Então, o Josafá ele já tinha experiência de, diante de momentos difíceis, buscar, clamar, depender do Senhor. Então, aqui, quando lemos assim, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, já era algo que ele tinha, já era uma característica sua. Ele buscava ao Senhor. Se nós tivermos uma vida de não buscar ao Senhor, nós teremos dificuldade na hora da angústia. Por quê? Porque não tendo esse convívio com o Senhor, não tendo essa prática de buscar ao Senhor, nossos problemas se tornarão muito, muito difíceis. Então diz que ele pôs-se a buscar e apregoou jejum em todo o Judá. A busca ao Senhor envolve jejum. Ele apregoou jejum. Buscar a Deus envolve jejum, envolve oração, envolve uma vida de comunhão com Deus. Então, Josafá, primeiro, um homem que buscava ao Senhor. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, busquemos ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Segundo, Josafá, ele era um líder exemplar. Josafá era rei. Ele era um líder exemplar por quê? Porque ele dava exemplo perante as pessoas as quais ele liderava. Observe que o verso 3 diz que ele buscou ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá, e diz assim, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Olha que bonito. Ele apregoou um jejum em todo o Judá. E a resposta ao seu comando, e Judá se ajuntou para quê? Para pedir socorro ao Senhor. Uma nação inteira, liderada por um homem temente a Deus. Eles se uniram, se ajuntaram para buscar ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Isso chama liderança. Viu? Ele apregoou o jejum e o povo se ajuntou. O povo veio para buscar a Deus juntamente com ele. Por quê? Porque ele era um líder exemplar. Líder é aquele que vai e as pessoas o seguem. Então, primeiro, ele era um homem que buscava ao Senhor. Segundo, ele era um líder
exemplar, porque ele dava exemplo de uma vida piedosa. Ele buscava o Senhor. E quando na dificuldade ele busca o Senhor, ele apregou um jejum, o verso diz, e Judá se ajuntou. Entendeu? Nós precisamos ter graça, pedir graça a Deus para termos uma liderança exemplar, para que as pessoas se ajuntem no propósito de buscar ao Senhor. Então, de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. É um exemplo de liderança exemplar. Uma liderança que está junto, que dá o exemplo, que faz. Assim era Josafá. Terceiro, ele era conhecedor dos feitos do Senhor. Josafá era um homem que, além de ter experiência com Deus, ele tinha o conhecimento do que Deus havia feito à sua nação, ao seu próprio povo. Por quê? Porque quando eles vão buscar ao Senhor, quando ele começa a fazer uma oração, do verso número 7 ao verso número 9, ele demonstra um conhecimento do que Deus havia feito pela nação de Israel. Vamos ler isso? Olha, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Viu? Ele está citando o fato de Deus ter dado a terra de Israel para a nação de Israel. Cita o nome de Abraão, usa o termo teu amigo para sempre, né? Então Josafá conhecia as grandes coisas que Deus havia feito pela nação de Israel. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Viu que interessante? Então ele chega diante de Deus e ele expõe a história da nação. Senhor, tu és amigo de Abraão, o Senhor nos deu essa terra, uma casa foi edificada aqui, e foi o Senhor que disse que se o povo clamasse pelo teu nome, tudo daria livramento. Então, diante desse conhecimento, ele fala com Deus, ele reivindica um agir de Deus. E ele diz assim, agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Viu que interessante? Então ele chega diante de Deus e ele reivindica, ele fala, o Senhor, amigo de Abraão, né? O Senhor que nos deu essa terra, os inimigos estão aí, tu prometeste nos livrar na hora da angústia. Porventura o Senhor não vai julgar esse povo? Como que dizendo, o Senhor não vai fazer nada por nós agora? Então isso demonstra que ele era um homem conhecedor dos feitos do Senhor. Meu amado, é importante que nós tenhamos experiências com Deus e é importante que conheçamos os feitos do Senhor. E os feitos do Senhor está onde? Está na palavra do Senhor, está nas Escrituras.
precisamos ler, ver todo o bem que Deus fez, né, ao seu povo no passado e confiar nele, que ele é poderoso para fazer as mesmas coisas do presente. Então Josafá, um homem que buscava o Senhor, um homem que era um líder exemplar, um homem conhecedor dos feitos do Senhor, um homem humilde. No verso número 2, orando ainda diante do Senhor, por causa daquela grande multidão, olha o que ele vai dizer a Deus e perceba a humildade dele. Ele vai dizer assim, olha, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. A humildade dele, ela está justamente aí. Olha, em nós não há força perante essa grande multidão. E não sabemos nós o que faremos. Porém, ele disse, os nossos olhos estão postos em ti. Viu que bonito? A humildade dele, ele reconhece a sua fragilidade diante dos inimigos, a sua incapacidade de reação, de estratégia contra os inimigos, mas tem uma coisa, ele e a nação de Israel estavam com os olhos fitos no Senhor, dependendo, confiando no Senhor. Meu irmão, minha irmã, realmente a luta que você enfrenta, ela é mesmo maior. Realmente você não tem força diante dessa luta e quer saber mais? Provavelmente você não saiba ainda o que fazer, mas coloque os teus olhos em Deus. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Quer dizer, nós estamos olhando para o Senhor. Nós estamos vendo o Senhor como nosso auxílio, como nosso socorro. Nós não temos forças, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, Josafá, um homem humilde, um homem que reconhecia a sua limitação, um homem que expõe a sua fragilidade, sabe da sua fragilidade, sabe da sua limitação, mas tem os seus olhos fitos no Senhor. Por quê? Porque confia no Senhor. Por quê? Porque não confia no seu próprio esforço. Então, meu irmão, se humilhe na presença do Senhor. Você não tem força, eu não tenho força. Você não sabe o que fazer, eu não sei o que fazer, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Deus. Estão postos em Deus. Josafá, um homem que buscava Deus, um líder exemplar, um conhecedor dos feitos do Senhor, um homem humilde, um homem que Deus falava com ele. Olha, irmão, Deus precisa falar conosco. Entre nós e Deus deve haver um canal aberto para falarmos com Ele e para que Ele fale conosco. Observe do verso 15 ao 17, Deus se manifesta através do profeta. Está escrito assim, olha, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, dai ouvidos todo Judá,
E vós, moradores de Jerusalém, aqui Deus traz uma palavra a toda a nação. Mas olha como o profeta, ele chama a atenção para a pessoa de Josafá. Olha, e tu, ó rei Josafá, viu? Vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Está vendo? Deus falava com ele. Vamos ver o que Deus vai falar para ele e para a nação. Olha, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Está vendo que bonito? Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom quando Deus fala conosco. Josafá, Deus falava com ele. Naquele momento, Josafá estava ele, o verso diz assim: todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Toda a nação. E Deus se manifesta, e o Espírito Santo, o Espírito de profecia, ele vem no coração de Jaaziel, e ele diz: dai ouvidos, Judá, vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Que bonito. Aí Deus fala com Josafá, né? Pede a eles para não temer. Diz a eles: olha, a peleja não é vossa, senão de Deus. Josafá não sabia. Quando ele viu toda aquela multidão, ele temeu. Ele disse: eu vou buscar ao Senhor porque eu vou ter que guerrear, eu preciso de força. Mas aquela peleja não era dele, é de Deus. Minha irmã, meu irmão, a luta que você está enfrentando é de Deus. Por quê? Porque está escrito: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então Deus, ele assume a guerra para nos dar a vitória. Como Davi derrotou o gigante, mas ele derrotou por causa do poder de Deus. Davi mesmo disse: olha, hoje vocês vão saber que há Deus em Israel, porque do Senhor é a guerra. Então, essa guerra é do Senhor. Então receba nessa noite força para essa guerra. Receba ânimo para a tua vida. A palavra de Deus para você é: não temais. Deus falou: não tenham medo. Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Claro, é muita gente, mas a peleja não é vossa, senão de Deus. Então era mesmo muita gente para Josafá e a nação, mas para Deus não era nada. Assim, essa luta que você enfrenta, ela é muita coisa para você, mas ela não é nada para Deus. A peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles. Olha, mesmo a peleja sendo de Deus, não poderia haver um comodismo. Amanhã eles deveriam levantar-se e descer contra eles. Deus deu todas, Deus revelou, né? Revelou a estratégia do inimigo. Ó, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Deus vê de cima.
vê melhor, né? Vocês vão encontrá-los no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Vocês vão encontrar eles lá. Aí reforça e diz assim, olha, nesta peleja não tereis de pelejar. Vocês não vão lutar. Parai, está em pé e vede o livramento ou a salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha que bonito, viu? Nós precisamos que Deus fale conosco, porque a palavra de Deus, ela nos acalma, ela nos alerta, ela nos dá uma estratégia. Deus falou para eles, amanhã cedo vocês vão contra eles. Eles vêm vindo por tal caminho, assim, assim. Mas cuidado, não vão lutar não. Vão lá, fica observando. Não vai entrar, como que dizendo, não vai entrar nessa guerra de graça sozinho não. Vocês vão parar, vão estar em pé e verão a salvação, o livramento do Senhor para convosco. Olha que bonito. Tá vendo, meu irmão, minha irmã? Não se apresse. Não vai colocar a tua força, não vai colocar o teu jeitão, não vai querer resolver, não, espera. Espera. Fica olhando de longe. Essa guerra não é vossa, é do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa peleja não é vossa. Deus disse 2 vezes. Olha aí. Vocês vão descer contra eles, não tenha medo. A peleja não é vossa, senão de Deus. Aí Deus diz onde eles estão, onde vão encontrá-los, e diz assim, olha, dessa peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Viu? Então, nessa guerra, eles não lutariam. Tinham que chegar, eles iam ver os adversários chegando, iam vê-los reunidos, eles iam ficar parados ali. Não iam fazer nada. Por quê? Porque a guerra não era deles. Era uma bênção de Deus para eles. Deus ia dar uma bênção tão grande, eles não iriam fazer nada. Deus não quer que você lute essa guerra. Deus não quer que você perca o sono. Deus não quer que você tente fazer algo. Você tem que esperar em Deus. Esperar na presença do Senhor. Parai. Estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Então, o que Deus está dizendo é que nessa guerra aí você vai ficar esperando, confiando nele. É isso que você vai fazer. E você assistirá a bênção de Deus chegando na tua vida. Deus falava com Josafá. Josafá, ele adorava o Senhor. Ele era um homem que adorava o Senhor. Se prostrava diante de Deus. No verso número 18, quando Deus fala com ele, está escrito assim, então Josafá se prostrou com o rosto em terra. O rei se curva, coloca o rosto em terra. Às vezes, pela posição, colocar o rosto em terra é muito difícil. Mas Josafá era rei, ouviu a voz de Deus, ele era antes de tudo um adorador, e ele se prostra. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, se curvou diante de Deus, reconheceu Deus ali falando. Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude, que tenhamos discernimento para ouvir a voz de Deus e diante da voz de Deus nos humilharmos. Não se humilhar diante do Nabucodonosor ou da sua estátua, se humilhar diante da voz de Deus. É isso que Josafá faz. E como ele era um líder exemplar, o verso diz assim, olha, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, Jerusalém era a capital de Judá,
se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Olha que bonito. Ele se prostra e logo em seguida toda a nação se prostra diante de Deus. Meus amados, falar em nome de Deus é uma coisa. Agora, fazer o que o Josafá fez, chefe da nação, se prostra diante de Deus. E o povo também se curva. É como se ele dissesse assim, se o nosso líder se entrega na presença de Deus, se humilha, nós temos que fazer também. Então todo Judá se lançaram perante o Senhor, se jogaram por terra perante o Senhor. Josafá adorava o Senhor. Então mesmo na batalha, meu irmão, minha irmã, adore a Deus, se curve, se submeta, sempre disposto a servir a Deus. Né? Não pense assim, eu não vou fazer mais nada para Deus, não, porque essa luta aí ninguém reconhece. Não, se curva, ele se curva diante de Deus. Eu disse 8, não é? 7ª, ele cria no Senhor e nos seus profetas. Se você quiser ter vitória de Deus, você vai precisar confiar em Deus. E vai precisar também aceitar a manifestação de Deus na vida dos homens de Deus. Você está entendendo? Essa é a realidade. Observe o verso número 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se Josafá e disse, olha aí, Deus tinha falado para de manhã ele descer para ver lá o inimigo, o que Deus ia fazer. Então de manhã eles se levantaram, né? E o Josafá, ele se colocou em pé e olha o que ele vai dizer, ó. Ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha que bonito. Ele levantou logo cedo, todo mundo reunido, antes de partir. Ele disse assim, olha, ouve-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Homem de fé, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Ele estava dizendo, olha, vamos confiar nele, vamos diante dos adversários, não vamos fazer nada, vamos ver o livramento. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Era como se ele dissesse, olha, o Jaziel profetizou, Deus usou a boca do Jaziel. Vamos crer, porque Jaziel é profeta do Senhor. Vamos crer nele e prosperareis. Quer dizer, vai dar tudo certo. Seremos prósperos nessa guerra. A vitória é nossa, porque Deus falou no nosso meio. Ele cria no Senhor e nos seus profetas. Um líder, ele deve ter discernimento e se curvar diante da voz de Deus. E observe que aqui é um incentivo para que o povo cresça nos homens de Deus. Porque ele incentiva o povo à fé. Crede no Senhor. Crede nos seus profetas. Não é? Josafá não quer crer sozinho, ele quer levar o povo à fé em Deus e naqueles que Deus chamou. Que coisa maravilhosa. Que Deus nos ajude. Você que é coordenador, regente, ou até um dirigente como eu, né? Leve o povo a crer. Estimule-os a confiar em Deus, a confiar na manifestação dos dons espirituais.
creia no sobrenatural. Ele estava pedindo para eles crerem. No quê? Que Deus ia dar vitória sem eles fazer nada. Eles não lutariam, eles iam assistir o que Deus faria. Precisava de fé e Josafá cria e levou o povo a crer. E finalmente, oitavo, Josafá valorizava os cânticos ao Senhor. Josafá valorizava o louvor. Louvor quer dizer a honra, né? A glorificação, a exaltação, o enaltecimento do Senhor. Por quê? Porque quando Josafá se prostrou e adorou a Deus, o verso diz assim: os levitas se levantaram para louvarem o Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Entendeu? Já no dia anterior, depois da palavra de Deus, o povo louvou a Deus com voz muito alta. Houve um cântico. Josafá não repreendeu ninguém, não impediu, e ele estava ali presente. E agora está escrito, olha, no verso 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Ele não ordenou cantores, ele ordenou cantores para o Senhor. Ele queria que Deus fosse glorificado, que louvassem a majestade santa, viu? Saindo diante dos armados e dizendo, ele até disse a letra, né? Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha que bonito. A letra era essa, o refrão, ó. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, ele valorizava os cânticos ao Senhor. Nós temos que valorizar os cânticos ao Senhor. Temos que filtrar os hinos. Temos que orientar aqueles que cantam. Temos que orientar aqueles que tocam. Para quê? Para que louvem ao Senhor. É ao Senhor? O louvor será a Ele? Será. Então tem que ser o melhor. Letra, música, melodia, ritmo ao Senhor. Não é para mim. O hino, muito embora eu goste, muito embora você goste de ouvir os cânticos, mas o primeiro ponto é a glorificação ao Senhor. Olha, diz, ele ordenou cantores para que louvassem a majestade santa. Louvar é agradecer, enaltecer. Ele queria que eles enaltecessem, através do cântico, a majestade de Deus. Você está entendendo? Você que é regente, você que canta, escolha hinos que exaltem a Deus. Quando você perceber um hino que fala para a vovó, fala para a mamãe, e fica com muita conversa humana, deixa para lá, escolha aqueles que glorifiquem a Deus. E o que aconteceu? No tempo que começaram com júbilo e louvor, júbilo e alegria, é salto, né? É regozijo. E louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e foram desbaratados. Entendeu? Deus colocou um contra o outro. O verso diz assim, olha, para os destruir e exterminar, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Judá chegou e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra. Nenhum escapou. Viu? Quando eles começaram a glorificar a Deus, Deus foi lá e colocou um contra o outro, e eles acabaram se batendo. Conclusão. O verso diz que eles demoraram, Josafá e Judá, eles demoraram 3 dias recolhendo o despojo. 3 dias só recolhendo as riquezas, as conquistas de guerra. E no 4º dia eles se reuniram lá para louvar ao Senhor.
Josafá gostava de louvar o Senhor. E aquele lugar ficou chamado lugar da bênção ou do louvor, Vale de Beraca, que é bênção ou louvor. Que coisa maravilhosa. O texto ele é muito rico. Lá no verso 29 diz: E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Está vendo? E mais, e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Deus também te dará repouso em redor, se você confiar. Vamos lá, veja, buscar ao Senhor, líder exemplar, conhecedor dos feitos do Senhor, humildade. Ele ouvia a voz de Deus, ele adorava o Senhor. Ele cria no Senhor e nos seus profetas. Ele valorizava os cânticos ao Senhor. Tudo isso traça um pouco do perfil de Josafá. Ele recebeu de Deus essa grande vitória. Não lutou, apenas recolheu os despojos. Por quê? Os inimigos se mataram e os seus pertences foram conquistas da nação de Israel. Bem, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, esta palavra deixa bem claro que Deus quer te dar a vitória. Então, confia no Senhor. Eu quero convidar agora a nossa irmã Rosimeire para que ela louve o nome do Senhor. Eu vou convidá-la agora e vamos ver aí para a nossa irmã. Parece que ela não está conectada. Ela não está conectada. Ela não está conectada, a nossa irmã Rosimeire. Vamos ver se a Fernanda conseguir. Vamos ver se a nossa irmã Fernanda conseguir louvar o nome do Senhor com mais um hino. Se ela conseguir, ela pode fazê-lo. Senão, nós estaremos orando para o encerramento. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos ver se ela consegue. Nós estamos na presença do Senhor, ouvindo nessa noite sobre Josafá. Aí, ela está aí. Vamos ouvi-la. Amém. Vamos ouvir mais um cântico pela nossa irmã Fernanda. Momentos que os amigos não nos podem ajudar, há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar. Nessas horas dá vontade de chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, não vou deixar a luta destruir a minha fé, não temerei, na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível para o alto olhar, meu socorro está em ti, teu nome eu
As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar. Nestas horas dá vontade de chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, não vou deixar a luta destruir a minha fé, não temerei, na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível, para o alto olharei, o meu socorro está em ti, teu nome eu clamarei, ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível, para o alto olharei, meu socorro está em ti, teu nome eu clamarei. Ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível, para o alto olharei, o meu socorro está em ti, teu nome eu clamarei. Amém. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Meus amados, estamos na presença do Senhor. Vamos ver se a irmã Rosimeire consegue também. Ela também vai louvar o nome do Senhor. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos. Amém, irmã. Vencerei, dormirei, vencerei, pois sou filho de Deus. Como barreiras para vencer, o mal se minha força é Senhor, vencerei. Se Deus é por mim, vencerei. Esta é a promessa do Pai, tudo que dele nasceu, o vencerá. Sim, vencerei. Muitos param no caminho, não encontram força para prosseguir, mas sei que o sustento vem de Deus. Muitos param no caminho, não encontram força para prosseguir, mas sei que o sustento vem de Deus.
Se Deus acolhe, pois meu socorro vem do céu, vencerei o mundo mal, pois sou filho do vencedor. Nós somos mais vencedores. Se Deus acolhe, pois meu socorro vem do céu, vencerei o mundo mal, pois sou filho do vencedor. Vencerei, pois Deus acolhe. Pois meu socorro vem do céu, vencerei o mundo mal, pois sou filho do vencedor, pois sou filho do vencedor. Aleluia, Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus por tudo que o Senhor nos concedeu hoje, pelos cânticos. Deus abençoe a irmã Fernanda, a irmã Rosimeire. Deus abençoe também a nossa irmã Felicidade Mineirinha. Deus abençoe. Deus abençoe cada um dos participantes. A tua presença é muito importante. Obrigado. E agora eu te convido para nós orarmos e pedir a Deus uma bênção para esta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na noite deste dia, eu te agradeço por esses momentos na tua presença, pelos cânticos, pela exposição da tua palavra e porque nós temos a oportunidade agora de pedir, meu Deus, a tua bênção para a vida de cada um daqueles que participaram conosco desta live e também daqueles que ainda entrarão nas redes sociais para assistirem, quem sabe. Meu Deus, nos ajuda, que tenhamos em nós a disposição de Josafá, buscar a tua presença, depender, meu Deus, de ti, louvar o teu nome e ser um vencedor. Pai querido, crendo assim, crendo que o Senhor dará vitória a cada um com certeza, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite, na sua presença, que Deus te ajude e domingo nós estaremos juntos mais uma vez pela manhã na escola dominical e à noite no nosso grande culto presencialmente. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.